delas economizarem energia, porque ela acaba anulando a ação das forças para ela conseguir ficar lá. Então, é muito importante a gente entender a capacidade de inércia da matéria, a capacidade que a matéria tem de ficar num estado onde ocorra a anulação dessas forças. Então, inércia não é só a capacidade que um corpo tem de ficar parado, ela também é a capacidade que o corpo tem de permanecer em movimento constante. Então, se eu pedir, por exemplo, na prova, porque eu sempre vou relacionar, eu não quero que vocês decorem as leis de Newton, eu quero que vocês relacionem as leis de Newton com algum organismo, algum funcionamento de sistema biológico, ou algum, por exemplo, um sapo, um funcionamento de um movimento de um bicho, no caso da biologia. Mas por isso que eu estou dando exemplos. Então, na primeira lei de Newton, como você se relacionaria a um sistema? Fluxo sanguíneo, circulação. Circulação, ela obedece o princípio da inércia. Então, você tem ali que é a capacidade que o corpo tem de permanecer em seu estado parado ou em movimento constante. Eu esqueci de colocar constante, né? Movimento constante. Então, a capacidade do corpo parar, ele tá parado, ou então dele permanecer em movimento constante. Tá? Essa é a capacidade. Eu ganhei um beijo do meu filho. Tudo bem? Mais algum outro exemplo? O batimento cardíaco. Você tem um movimento constante, tem anulação de forças ali. Ah, professora, mas não está a eletricidade do coração, as células musculares não estão se contraindo? Sim, mas se você for pensar a nível geral, ele bate para o movimento constante, tá? Mas, claro, tem a contração muscular ali do movimento cardíaco, né? Tem um movimento cardíaco. Só que o movimento geral do coração é constante. Ele não está mudando, né? Ele muda quando acontece a ação de alguma coisa. Então, por exemplo, um exemplo bem de ensino médio, né? Quando tu tá andando a cavalo e ele para do nada e a pessoa cai. Todas as forças aqui estão anuladas, você não tem como agir aqui. Então, o teu corpo vai se movimentar em velocidade constante. Dentro do ônibus do observador. Então, o ônibus está se movimentando, ele para, aí ele freia, tu vai para frente, você vai se movimentar em velocidade constante. Tá? E a capacidade que a gente tem de ficar parado mesmo, certo? Nada de muito grande. A segunda lei, ela já é a lei do movimento. Ela já aplica a lei do movimento variado, da movimentação variada. Então, a segunda lei, ela fala que a força resultante, ela move... O que é a força resultante que a gente acabou de ver? Se tiver uma pessoa aqui, a força resultante é a força gravitacional mais a força atrito, mais a força muscular, mais a força dos ossos, mais a força da energia elétrica, que é a nível intracelular. Então, você tem uma força resultante. Então, já tem um movimento. Quando esse movimento ele é aplicado numa massa em conjunto, numa matéria em conjunto, ele vai gerar uma aceleração. Ela vai sair do seu estado de inércia e vai se movimentar. Então, o que pode ser inércia também? A inércia o que pode ser força também? Força é a quebra de inércia de um corpo. A força resultante. Como que você mede a força resultante? Através da massa do indivíduo, vezes a capacidade dele de acelerar. Se a gente está falando de aceleração, a gente está falando do deslocamento da velocidade, tá? Tudo bem? E aqui, exemplos biológicos da segunda lei, que é o princípio fundamental da dinâmica, do movimento, de como funciona. Aqui a gente pode ver, deixa eu pensar, um exemplo, todo exemplo, a caminhada, contração muscular. Filho, tu falou que era silêncio, né? A contração muscular, a caminhada e assim vai. Todo movimento que existe no nosso corpo, que sofre aceleração e desaceleração, e a ação das forças resultantes não estão nulas, você pode aplicar como exemplo biológico aqui da segunda lei de Newton. A outra é a terceira lei de Newton. Ela está assistindo, vai lá. Você tem o princípio da ação e reação. Para você começar a entender o princípio da ação e reação, uma das coisas que alguns alunos sempre erravam em prova é que a ação e reação ela só acontece entre dois corpos em contato.
A ação e reação não acontece dentro do mesmo corpo. Então, se você tem ação de forças que acontece dentro do mesmo corpo, ela sempre vai estar em contato. Tá? Sempre ela vai estar em contato. Eu acabei de receber e-mail do meu orientador, aí daqui a pouco eu tenho que responder, tá bom? Então, o que é a força o que essa lei fala? Ela fala que toda ação corresponde a uma reação. Então, se você tem dois corpos, isso é lei universal, que colidem um com o outro, eles vão colidir com a mesma intensidade, mesma direção, que é numa linha reta, mas quando eles colidem, um vai para a esquerda e outro vai para a direita. Quando um carro bate no muro, ele se afasta um pouco. Então, o que acontece? A força ela vai atuar em sentido contrário. Então, você tem a mesma força, certo? E aí, essa força, a força atua no sentido contrário. Então, olha só aqui na caminhada. Na caminhada, você tem a ação do pé pisando e a reação de você conseguindo caminhar, de você levantando o seu calcanhar. Acontece entre duas matérias, dois corpos, sim, o chão e o seu pé, tá? E ela explica, é um exemplo biológico que explica a terceira lei de Newton. Tudo bem aqui, essa lei aqui, ela é muito importante, mas tem que tomar muito cuidado com ela, porque ela envolve sempre dois corpos. Ela não pode envolver dois corpos. Então, isso aqui, ó. Isso aqui mostra o quê? Ele tem a mesma direção, tá vendo? Em sentidos opostos. Essa seta está apontando para, quando eu estou olhando para o computador, né, para direita, e essa seta está apontando para esquerda. Então, você tem forças de sentidos opostos, certo? Na mesma direção. Sentido oposto, mesma direção, tá? Certo? A força que é aplicada sobre o corpo, ela vai exercer de um corpo, ela vai exercer a mesma intensidade, o mesmo valor de reação na outra. Mas, professora, não tem a diferença entre um carro e um muro? Ou a massa de um caminhão e um muro? Mas a força local, naquele local, ela vai ser de mesma intensidade, tá? Envolve questão de massa também. Tudo bem? Então, as forças, elas podem ser derivadas de derivadas e fundamentais, a gente já falou sobre isso. Dentro da biomecânica, que a gente vai ver mais para frente, as forças que atuam sobre o nosso movimento são as forças derivadas, a gente vai ter a força atrito. Eu não vou entrar em detalhe aqui ainda, porque a gente vai entrar isso em biomecânica. E agora a gente está falando, até agora, a gente falou de corpos sólidos. Ação de forças no estado da matéria, em matéria sólida. A forma com que as forças se comportam em matéria sólida é diferente da forma que elas se comportam na matéria líquida, no fluido. É bem diferente, tá? A pressão, a diferença dela para a força, pressão é uma força? Alguém pode me responder? Alguém sabe me dizer se pressão é força? É um conjunto de forças. Muito bem. A pressão, ela é um conjunto de forças que atuam sobre um determinado recipiente. Esse conjunto de forças tem como a gente somar? Tem. Então, ela é uma grandeza escalar. Ou seja, ela é numérica, ela não é vetorial, diferente da força, tá? Então, o que é pressão? A pressão, ela é quando uma partícula, no caso fluido, ela exerce uma força dentro de um recipiente. Então, o fluido, lembra? O fluido, ele vai, os fluidos, eles vão tomar a forma do seu recipiente. E como eles são moléculas independentes, que são influenciadas pela energia do sistema, então, se eles são influenciados pela energia do sistema, eles vão se movimentar, então tem muita energia cinética inserida aqui, elas vão exercer uma força, cada moléculazinha dessa vai exercer uma força na parede do seu recipiente. E essa força na parede do seu recipiente é a força que essas
é a soma dessas forças que a gente chama de pressão. Então, se você tem um vaso sanguíneo, vamos supor que esse balão é um vaso sanguíneo, ele é um recipiente. Dentro desse recipiente, desse vaso sanguíneo, você tem quem? As nossas células sanguíneas, mas os fluidos também. A gente tem o líquido, a água, o plasma, tudo ali. Eles não estão dentro de um recipiente, não são fluidos. Cada um deles vai exercer uma força dentro da parede dos vasos. Um conjunto de forças que é medido, inferido, ou quando você vai no médico, ou quando você vai trabalhar com algum organismo para medir a sua fisiologia, é a chamada de pressão. Tá? Então, as partículas incidem sobre pontos com mesma intensidade. A somatória dessas intensidades, a gente tem a pressão. Como ela ocorre? Primeiro, você tem a colisão. Ou seja, essas moléculas elas vão colidir umas com as outras. Quando elas colidem umas com as outras, elas aumentam a energia do sistema. Vamos ver se a gente lembra das últimas aulas. Se uma molécula colide com a outra, ela vai ter o quê? Atrito. Se tem atrito, tem calor. Se tem calor, aumenta a intensidade, ou seja, a temperatura do sistema, e vai agitar mais o grau dentro do sistema. Energia. Quando se agita, elas vão começar a incidir na parede de quem? Do vaso. E aí, o conjunto dessas incidências, gera o calor que eu acabei de falar, você tem uma pressão. Então, quanto maior a cinética e o movimento, maior a força atrito, aumentando o calor e assim você tem uma maior pressão. Por isso que no aumento da pressão você tem um elevado aumento da temperatura. Todo mundo que tem pressão alta aumenta a temperatura do corpo, porque você tem um aumento dessa cinética, né? Você tem um aumento da produção de calor, que é a incidência de uma molécula com a outra, tá? Tudo bem? Alguma pergunta aqui? Certo? Pressão. Pressão, qual que é a diferença, então, entre o comportamento das forças no sólido para o comportamento das forças no líquido? O comportamento das forças no sólido, a força resultante, ela vai ser vai ser a somatória de todas aquelas moléculas ou átomos, porque eles estão organizados. A partir de quando eles começam a ficar independentes, a força vai influenciar cada uma daquelas moléculas, ou cada um daqueles átomos. Então, eles vão exercer funções diferentes onde eles estão na parede do recipiente. E a somatória desse conjunto por isso que a gente tem que somar as forças de cada uma dessas moléculas. Somando as forças de cada uma dessas moléculas na parede do recipiente, ou cada uma dessas células na parede do recipiente, ou das moléculas de água, nós temos a pressão. Tá? Tudo bem? Então, qual é o parâmetro que é usado para poder inferir as forças que atuam sobre os fluidos? É a pressão. O sangue circula por diferença de pressão. A nossa respiração está associada à diferença de pressão. A pressão que as moléculas de ar exercem sobre a parede do pulmão, nos alvéolos pulmonar. A pressão em que o sangue, porque tem contato, tem atrito, então eles exercem uma pressão dentro da parede daquele organismo, tá? Então, como eu falei, forças de contato entre moléculas e seus continentes em razão da sua cinética. Então, o que é pressão aqui? Forças de contato. Quem é que exerce as forças de contato? Uma molécula com a parede do seu recipiente. Ou uma molécula entre outras moléculas, e os seus continentes são as paredes dos seus recipientes. Quem pode ser o continente? Vaso sanguíneo, parede da musculatura estriada, esquelética lá do coração, os ossos, certo? Os ossos também. Em razão do movimento dessas moléculas, ou seja, da cinética. Então, a pressão, ela é força, a gente já viu sobre isso, sobre área. Tá? Nós chamamos o Newton metro ou Pascal, né? A maior parte que a gente usa de medida para pressão é Pascal. Tá? Por quê? Por causa do princípio de Pascal. O que é o princípio de Pascal? O Pascal, que é cientista, ele descobriu o seguinte: essa descoberta dele gerou aquele pistão que tem
aquelas mecânicas da vida que faz com que o carro levante. Como que funciona esse processo? Você tem aqui a parte sólida e toda a parte líquida. Se é líquida, tem fluido. Se tem fluido, a forma que as forças vão se comportar aqui é medida por pressão. Então, ele trabalha por diferença de pressão. Então, tem uma força que é aplicada. O que o princípio de Pascal fala? Que a mesma força que é aplicada na superfície dos líquidos vai ser a força que vai ser exercida sobre a parede dos seus continentes. Então, a força aplicada aqui, ela vai influenciar a força sobre as moléculas nas paredes do seu continente. Então, você tem essa força aqui que é aplicada, o pistão aplica a força aqui, essa força se propaga entre o grau de agitação das moléculas, a energia cinética, que começam a colidir na parede dos recipientes e levantam um carro. Princípio de Pascal aplicado ao organismo vivo. Alguém passa assim pela cabeça um princípio de Pascal? Por exemplo, no fluxo sanguíneo, quem coloca a força, que a pressão ela é medida também pelos teus batimentos, né? Acelera o batimento, aumenta a pressão. Lembra que a gente acabou de ver? Quanto maior a energia cinética, maior é o calor produzido com os choques das moléculas e maior vai ser a sua pressão. Então, quem que dá esse impulso para o sangue poder fluir e ele acaba batendo com a mesma intensidade que foi colocada, a força que foi colocada nele na parede dos continentes? Quem é? Começa com co e termina com oração. É o coração, né? Tudo bem? Aqui. Quem não entendeu o princípio de Pascal? Posso passar para o próximo? Vocês vão ter que entender todos esses princípios. Lembrando. Professora, pode explicar de novo? Posso. Lembrando que a gente está falando sobre fluidos, tá? Lembrando que a gente está falando sobre fluidos. Eu só vou olhar esse e-mail aqui, que é do meu orientador. Ah, tá. Bom dia, vou revisar o artigo. Tá. Olha só. Princípio de Pascal. Tanto é que foi ele que foi o primeiro a observar o comportamento dos fluidos sobre a ação de forças, tanto é que a pressão, a unidade de medida, uma das unidades de medida é Pascal, tá? Então, olha só, o que o Pascal diz? Ele diz que a mesma força, a força que é aplicada sobre um fluido, a força foi aplicada sobre esse fluido. Quando essa força foi aplicada, o que vai acontecer? Ela vai se propagar entre as moléculas independentes do fluido, que vão incidir com a mesma força na parede dos seus continentes. O que são continentes? São os recipientes ou os locais onde estão inseridos os fluidos. Vamos imaginar que isso aqui fosse um alvéolo pulmonar. Ele bem parece, né? Redondinho aqui, parece um pouquinho. O ar, a força que o ar entra aqui, que é empurrado para cá, das moléculas de ar, é a força que ele vai exercer na parede dos alvéolos pulmonares. Quem que aplica essa força? Quem que aplica quando você respira? Não é aplicada uma força para o ar entrar? Agora, quando você está em estado normal, tu vai respirando normal, mas ainda tem uma pequena força. E essa vai ser a mesma força que vai colidir. Então, ele fala isso, uma força aplicada sobre um fluido, essa força vai ser transferida para cada uma dessas moléculas que tem uma certa independência e elas vão exercer essa mesma força nas paredes dos seus continentes. Entenderam? Emanuel, tu tá vivo aí, meu filho? Renê! Você já me abandonou, Renê? O Renê me abandonou? Oi, tô aqui. Que bom, tá entendendo? Sim. De coração? É. Tu tá feliz hoje? É um Tá pouquinho. feliz? Eu tô feliz porque eu tô Um entendendo. pouquinho? É porque eu tô com sono. Tá. Vai beber café? Ué, Ah, beba café. Café pra mim não resolve, não.
Oh, meu Deus, tá grave. Eu vou já Tá pegar a certo, minha. mas qualquer coisa grita, tá? Qualquer um de vocês. Eu tô chamando o Renê porque ele é o que eu lembrei agora, mas qualquer um de vocês que não tiver, que tiver infeliz na vida, me procure, tá? Para esclarecer biofísica. Eu posso te trazer uma pequena felicidade biofisicamente falando, tá? Entenderam o princípio de Pascal? Tudo bem? Vou para o próximo. O próximo muito interessante, muito importante para a gente entender é a pressão hidrostática. A pressão hidrostática, hidro já vem da água, certo? A estática lá das moléculas de água. Olha só, vocês entenderam isso? Ó, propaga a informação. Você aplica a força, essa força vai ser aplicada em várias moléculas aqui dentro. É uma propagação em cadeia. Pá, 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 pá. É igual uma bola de bilhar. Então tem os bilhares ali, né? As bolas de bilhar em cima da mesa, todas juntas. Aí o cara vai lá com o taco e pá, com aquela bolinha preta ou branca. Eu não jogo isso, eu sou péssima nisso, mas eu já vi jogar. Aí pá, bate. O que acontece com as bolinhas? Elas espalham. Quando elas espalham, por que elas espalharam? Porque foi colidindo com a outra, que foi colidindo com a outra, e elas vão bater aonde? No canto. Muitas batem aonde? No canto, dependendo da força que foi aplicada no taco, que passou para aquela bolinha e passou para as outras bolinhas, vai ser exercida na parede ali daquela mesa de bilhar. Então, é a mesma coisa que o fluido faz nos alvéolos pulmonares e nos vasos sanguíneos. A pressão é medida assim. O que a gente mede na pressão? Quando você vai medir a sua pressão, você mede o contato que o sangue, as células sanguíneas, a água, tudo estão batendo na parede do vaso, porque a parede do vaso é elástica. Tá? Então o coração impulsiona, exerce a força, quando bate a força, lá vai o sangue por princípio de Pascal, colidindo, exercendo atrito na parede dos vasos. E a gente mede isso, tá? A gente vai entender isso na próxima aula melhor. Então, a pressão hidrostática vai ser essa pressão que o fluido, se eu estou falando de fluido, eu estou falando de gás e estou falando de líquido, gás e líquido, tá? Estou falando de fluido, eu estou falando tanto de gás como de líquido. Então, esse líquido em repouso exerce sobre o seu continente. Então, pressão em que o líquido em repouso, vamos entender. Você pega um copo d'água, coloca a água aqui dentro desse copo. Estão vendo o copo? Então? Sim. Sim. Agora vocês estão vendo o copo, que eu abaixei a câmera? Então, podia ser um copo de vidro, né? 1 minuto. Eu só vou pegar um copo com água, só um pouquinho de vidro. Não saiam daí. Estão enxergando o copo? Então? Oi, Planeta Terra falando com vocês. Tá, estão enxergando o copo, olha só. Você tem um copo, tem um recipiente. Esse aqui é o recipiente. Dentro desse recipiente, a gente tem... Cadê o copo? Não estão vendo aqui, ó, copo, viu? Quer que eu baixe mais a câmera aí agora? Tá vendo o copo? Pouco, professor. A gente tá vendo só a borda. Levantar mais um pouco? Melhorou, professora, tá bom. Tá? Tá bom assim? Tá todo mundo vendo o copo? Deu? Ele inteiro? Tá. Ó, primeiro, o líquido tá em movimento? Não. Alguém? Tá em repouso. Alguém tá exercendo alguma força sobre esse líquido? Não. Tá em repouso. Não. Tá em repouso. Quando ele tá em repouso, ele tá exercendo o quê? Pressão aonde? Aqui na parede do continente, não é isso? Não tem uma pressão das moléculas que estão aqui, ó, sobre a parede daqui do continente, no fundo?
certo? Tudo bem aqui? Quanto mais alto o recipiente, maior a força hidrostática que vai ser exercida no fundo. A maior força hidrostática que está sendo exercida aqui nesse recipiente é lá no fundo. Tá? Então, a força hidrostática é isso. São essas forças aqui que essas moléculas de água estão exercendo nas paredes do seu recipiente. Quem vai influenciar nessa força hidrostática? A gravidade, porque quanto mais alto o recipiente, maior é o que? É o líquido sendo influenciado para o centro da Terra. Então, a maior força hidrostática aqui vai ser a fundo do copo, porque essas moléculas de água estão sendo impulsionadas lá para o centro da Terra. A densidade, ou seja, a quantidade de moléculas de água aqui dentro desse espaço vai influenciar a pressão hidrostática. Então, se você tem, por exemplo, um recipiente muito fino, isso vai influenciar a questão da densidade das moléculas, a quantidade. Por exemplo, se você tem um recipiente com uma concentração muito grande de partículas em um espaço muito pequeno, isso também vai influenciar na maior força hidrostática. E o número de partículas que tem aqui dentro. Então, a pressão hidrostática ela vai ser influenciada pela densidade do líquido, pela aceleração da gravidade, ou seja, pela gravidade que impulsiona o líquido para baixo e pela altura do líquido. E aonde que está a maior força hidrostática? Sempre aonde? Lá embaixo, no fundo, tá? Tudo bem? Pressão hidrostática? Alguém tem alguma dúvida sobre pressão hidrostática? Aplicabilidade da pressão hidrostática, que envolve fluidos. Você tem uma pressão hidrostática nos seus alvéolos pulmonares. Certo? Tu tem um fluido que exerce uma força lá no fundo de um recipiente, influenciado pela força da gravidade também, tá? Alguma dúvida aqui? Pergunta? Então, a gente vai para outra lei muito importante. Prestem bem atenção em tudo isso, porque a atividade de vocês vão estar envolvida aqui, envolvendo essas... Lembra-se que biofísica é a aplicação de leis da física no funcionamento dos sistemas biológicos. É por isso que a gente fala em tanta lei, né? Isso porque eu não estou fazendo nem cálculo com vocês, tá? Então, o que a lei de Boyle ela fala? Ela é assim, vocês conhecem a lei de Boyle, só que vocês não associam o nome, mas todo mundo conhece. Se você pegar uma seringa e vazia, sem nada, e puxar, depois colocar o seu dedo aqui naquele buraco da seringa e empurra, tu não consegue empurrar, consegue? Tu tem o quê? Uma força ali, uma pressão que te impede ali, certo? Então, Boyle, ele fala isso, ó, quanto menor, aí tu vai empurrando e diminuindo em volume. Quando você vai empurrando e diminuindo o volume, você vai aumentando a força. Então, Boyle fala o quê? Que a pressão do fluido, ela vai variar inversamente ao volume do seu continente, ou seja, quanto menor o volume do recipiente, maior é a pressão. Olha só, o coração. O coração tem as suas cavidades, né? São os átrios na parte superior e os ventrículos. Como que ele aumenta a pressão sobre o fluido do sangue, sobre o sangue? Ele diminui o volume no batimento dos átrios. Quando ele diminui o volume, ele aumenta a pressão das células sanguíneas sobre o vaso do coração. Esse aumento da pressão impulsiona essas moléculas. Aumentam a força dessas moléculas. Que aí a soma do aumento de força dessas moléculas é a pressão que o coração exerce sobre elas. E aí eles vão passar para onde? Essa força, essa pressão abre lá a válvula, porque eles vão entrar lá nos ventrículos. E lá nos ventrículos você tem o quê? Uma maior área. Essa maior área aumenta o volume e diminui a pressão.
Então, o sangue circula por diferença de pressão, aonde tem uma maior pressão para onde tem uma menor pressão. Tudo bem? Circula não, né? Ele é incentivado, ele é impulsionado pelo coração através da diferença de pressão que o coração cria. A respiração também é bem parecida com isso. Então, o que a lei de Boyle fala? A pressão de um fluido, aqui a pressão está pressionando o fluido, a força que está sendo exercida aqui, ela vai ser inversamente proporcional ao volume. Quanto menor o volume, maior é a pressão. Porque você reduz o espaço das moléculas, quando você reduz o espaço das moléculas ou dos átomos, eles vão ficar, a energia do sistema aumenta, porque eles começam a colidir mais com os outros e vão colidir com mais força nas paredes do continente, aumentando a pressão. Conseguiram entender a lei de Boyle? Você Sim. é alguma... Entenderam? Sim. Posso ir? Sim. Sim. Tá, são 10. Vamos com... Pressão arterial, eu acabei de explicar. É um exemplo, né, da lei de Boyle. Na pressão arterial, a gente tem aqui Pascal, pressão hidrostática e tem a lei de Boyle. Termodinâmica também funciona aí. Certo? Tudo dá para a gente explicar só nesse simples ato do batimento cardíaco. Eu falo da circulação, tá? Tem a parte bioelétrica também, que a gente chama de pressão arterial diastólica e assistólica. Sístole e diástole, sístole e diástole. Vocês vão ver bastante isso em fisiologia. Então, você tem a pressão do sangue, que é a pressão do sangue que exerce na parede das artérias ou do coração. Essa pressão que a gente chama de pressão arterial, das artérias, né? Tudo bem? Então, na circulação, o que vai acontecer? Dependendo do aumento e da diminuição do volume dos vasos, e do aumento e da diminuição do volume dos ventrículos e dos átrios, você vai ter o aumento ou a diminuição da pressão, como a gente acabou. É por isso que quando a gente se alimenta muito de gordura, se alimenta muito mal, começa a acumular gordura aqui, diminuindo o volume do vaso. Quando diminui os volumes dos vasos, aumenta a pressão do sangue sobre o sistema, aumenta a energia cinética do sistema. Isso ocorre um aumento da temperatura, que pode ocasionar em desidratação, desnaturação proteica, uma série de patologias que podem ocorrer aqui. Tá? Então, é por isso que a gente tem uma pressão dentro da faixa do normal. A gente atua, a nossa fisiologia atua dentro de uma pressão que está dentro de uma faixa do normal. Tá? Tudo bem? Agora, outro conceito muito importante para a gente entender circulação, respiração, mecanismo da ventilação, é a tensão. Tá? Olha só. A tensão, ela é uma força. Ela é uma força que ela tenta produzir uma ruptura. É uma força usada que, por exemplo, ela produz uma ruptura na parede do vaso. Quanto mais elástico, a matéria, ela pode se comportar. A matéria, ela pode ser elástica, ou seja, o que é elasticidade? O que é força elástica? Vocês lembram do conceito físico de elasticidade? Peraí, gente, eu só tenho que responder o Marcos enquanto vocês respondem isso para mim. Alguém sabe do conceito de elasticidade? Oi, Marcos. Agora eu estou dando aula de biofísica. Vamos fazer assim, quando for 11, são 10 e 11, quando for 11 horas, eu mando o link do Google Meet para você entrar e a gente fala sobre seu material e métodos, tá? 11 horas. Não, acho que é mais urgente. Vamos, gente, o que é força elástica? Vamos, força elástica. Emanuel, de novo, o René já respondeu. Clara. Eu nunca falei com a Clara. Clara? A Clara tá aí? Eu caí? Minha internet caiu? Não. Deixa eu falar aqui com a Clara. Clara? Tá aí?
Clara, como descobrir se a pessoa está assistindo a sua aula ou ela só está logada para... Deixa eu ver. Ela tá aqui, não tá? Clara, F. Ela caiu? A, B, ela caiu, eu acho. Eu acho que ela caiu. Foi, ela caiu. Eu falando da pobrezinha, ela caiu. Eu acho que ela caiu, então não tá falando comigo. Deixa eu escolher alguém aqui. Fernanda, tudo bem? Fernanda Gomes da Silva. Tá aí? Fernanda? Será que a Fernanda tá assistindo a minha aula? Guilherme, oi, tu tá aí? Como descobrir se eu estou falando sozinha ou não? Oi, Guilherme, tudo bem? Tudo, professora. Me explica para mim o que é força elástica. Professora. A professora me botou numa situação complicada. Por quê? Porque eu acabei de clicar de volta, não estava prestando atenção. Ah, entendi. Muito bem. Bom, pelo menos é honesto. Oi, Jéssica, tu tá por aí? Jéssica? Agora, antes de proceder, eu vou descobrir. Sim, eu tô aqui, professora. Tá me ouvindo ou também tá fazendo outra coisa? Na hora da... Não, eu estou me ouvindo, sim. Tudo bem, né? Como não? Deixa eu te perguntar, tu sabe o que é força elástica? Ai, prof, eu acho que é uma força decidida em uma extremidade de alguma coisa. Ah, mas se for da extremidade, a força de atrito também é. É. Eu não sei bem dizer o que é uma força elástica. Não, tudo bem, Jéssica. Valeu a sua colaboração. Eu já estou até elaborando o trabalho de hoje, hein? Só pelas dúvidas. Eu vou começar, eu vou colocar, vou dar aula de chapéu de bruxa agora, aí eu vou pôr uma verruga aqui. Safira! Safira, tu está aí? Oi, professora, estou sim. Aquelas, né? Tomara que ela não me escolhe, tomara que ela não me escolhe. Né? Exatamente. Safira do meu coração, você sabe o que é força elástica? Professora, eu não sei, mas pelo nome elástica me remete muito à elasticidade, a sofrer uma alteração de poder se modificar. Me remete isso. Sim, vamos pela sua linha de raciocínio. Então, elasticidade, você pega pela sua xuxinha de cabelo, né? Ela Sim. tem elasticidade? Sim. Ela tem elasticidade? Tem. Como que eu sei que ela tem elasticidade? Porque ela se deforma, não é? Isso. E a partir de quando ela se deforma, ela tem a capacidade de voltar para a mesma forma. Para como ela estava inicialmente. Elasticidade. A elasticidade é a capacidade que um corpo tem de se modificar, se deformar e voltar a ter a mesma forma. Isso é elasticidade. A força elástica é essa força que é aplicada sobre esses corpos que deformam eles. E aí a força elástica ela é uma reação, a ação, né? A ação é a força e a força elástica é a reação. A ação de esticar e a reação dela voltar para o mesmo lugar. Entenderam o que é força elástica? Sabe por que a biofísica é tão complicada? Porque força elástica é uma base que vocês já tinham que trazer. A biologia, mais do que a enfermagem, porque a biologia já teve física antes de ter biofísica. Os pobrezinhos da enfermagem, eles já têm a biofísica no primeiro período, sem ter tido um monte de matéria que a biologia já teve. A biologia já teve biologia celular, a biologia já teve bioquímica, a biologia já teve fisiologia, algumas fisiologias, eu acho, e já teve física. Então, isso são coisas muito importantes para vocês entenderem, porque é o funcionamento do organismo, está associado a todo o nosso metabolismo. Vamos lá. O pulmão tem elasticidade? Tem!
Porque se ele não tivesse elasticidade, quando o ar entrasse nele e ele sofresse a deformação, ele não conseguiria voltar para o lugar. O pulmão, as paredes dos alvéolos é cheio de fibras. Essas fibras funcionam como molinhas. Essas molinhas, assim, quando você olha no desenho, você vê que essas fibras, elas são entrelaçadas de mola. Então, ele dá a complacência do pulmão, a capacidade dele, o quê? Dele dilatar, dele expandir, e ao mesmo tempo ele consegue voltar ao seu formato original. O osso tem a sua elasticidade? Tem. Ele tem uma elasticidade, não total. O grau de elasticidade dele é baixa, porque quando ele sofre a compressão quando você salta o fêmur, ele é rígido, mas quando você salta, se ele não tivesse essa elasticidade, o osso quebraria. Colágeno no osso, ele dá tanto a estrutura firme, como também ele dá elasticidade. O cálcio... Professora, Oi. desculpa incomodá-la. Pode falar. Tudo bem, obrigada. O útero, ele teria essa força elástica? Tem, mas o útero, ele tem outras ações, né? Porque quando ele não tem um bebê, ele é menorzinho, né? Então ele expande. Agora, ele tem uma força elástica, todo nosso organismo ele tem uma força elástica. E aí depois ele volta, né? Fisiologicamente. Mas assim, não é imediatamente. Mas pela capacidade dele ir e voltar, ele tem elasticidade, senão ele não conseguiria voltar. Ele seria deformado pelo bebê, né? Ficaria grandão e não voltaria. A bexiga é um dos órgãos mais elásticos que a gente tem. Porque ela expande, ela tem essa elasticidade, depois ela volta. Certo? Porque senão ela entraria em ruptura. Entender qual que é a diferença entre um material elástico e um material plástico? Material plástico é uma massa de modelar. Tu pega a massa de modelar e aperta e solta. Ela volta ao normal? Não. Não. Então ela é plástica. Ela tem... Então não confunda a elasticidade com maleabilidade. A massinha é maleável. Mas qual é que é a capacidade elástica dela? É a capacidade que ela tem de voltar ao seu estado original. Então, o pulmão tem essa capacidade, a bexiga tem essa capacidade, o útero, de certa forma, tem essa capacidade. Tudo no nosso corpo, a nossa pele tem elasticidade? Tem. Com o tempo, quem dá a elasticidade da pele? Colágeno. Com o tempo se perde colágeno, se perde elasticidade, né? Começa, né? Cair, né? Não volta mais. Eu tô aqui. Entenderam? A diferença entre plástico e elástico, porque para entender o trabalho que vocês vão fazer hoje, Boyle, Pascal, força, pressão, elasticidade, tensão, tudo isso tem que estar associado na explicação que vocês vão colocar para mim, para me entregar na próxima aula. Então, se vocês não entenderam força elástica, vocês digam, por favor. Estou gravando, né? Eu não entendi não, professora. Não entendeu, Jéssica? Bem direta. A força elástica é a capacidade que um material tem de voltar à sua força original, ao seu estado original. O elástico, quando você estica e solta, o que ele faz? Ele volta ao seu estado original. O pulmão, quando ele expande, ele tem elasticidade, porque senão quando ele expandisse, ele ia ficar expandido assim, grandão. Por que ele volta? Porque ele tem a sua capacidade elástica. Então, com o tempo, vai se perdendo elasticidade, sim. Mas é isso. Elasticidade é isso. É a capacidade que o corpo tem de se deformar e voltar ao seu estado original. Tá? Plástico. Um material plástico, que tem plasticidade, ele tem a capacidade de se deformar, mas ele tem a dificuldade de voltar ao seu estado original. Tá? Tudo bem? Isso é muito... Sim. Tá, isso é muito importante para a gente entender a questão da tensão. O que é tensão? Tensão é a capacidade que um corpo tem, na verdade, é uma força que tenta produzir a ruptura. Olha só, tu vai encher um balão, aí tu começa.
quando você está enchendo o balão, a força olha só, deixa eu tentar. Tá muito rápido? Tá muito rápido a explicação? Alguém pode me dizer se eu estou muito rápida? Não, professora. Não. Olha só. Vamos supor que isso aqui é a parede do balão. Estão enxergando aqui? Vamos supor que isso aqui é a parede do balão. E aqui, ó, a pontinha do lápis é a molécula. E aí você está assoprando. Ela está exercendo uma força aqui, ó, não tá? Aí você assopra de novo, a outra molécula colide, ela está exercendo uma força. A outra colide, ela está exercendo uma força, está exercendo uma força. Chega um momento que o balão, se você não parar de encher ele, o que vai acontecer com o balão? Hã? Ele vai estourar. Ele vai estourar. Quem estourou o balão? Vai estourar? Tá, ele estoura. Mas foi a pressão que fez o balão estourar? Sim ou não? Foi a pressão que fez o balão estourar? Estou esperando a resposta. Também. Não. Não. Quem fez o balão estourar foi a tensão que foi exercida pela molécula. A força que foi exercida pela molécula. A pressão é o conjunto das forças. Então, quem é responsável pelo balão estourar é a força que aquela molécula começa a fazer demais naquele material, gerando a ruptura do material, gerando a tensão do material. A tensão é a ruptura do material. Entenderam isso? Vocês estão vendo essa bolinha aqui, ó, na onde eu apertei? Dá para ver daí? Isso aqui é um material plástico ou elástico? Plástico. Plástico. Você deformou e ele não voltou e eu furei o negócio da minha filha. Entenderam tensão? Entenderam tensão? Sim. Sim, professor. Então, a tensão, quem estoura o balão é a tensão. É a força que produz a ruptura. A tensão é essa força que vai produzir a ruptura. Quem impede a tensão? A elasticidade. Quanto mais elástico um sistema, menor é a capacidade dele de sofrer ruptura. Então, ele consegue responder à pressão exercida pelaquela molécula. A elasticidade é a ação, a reação da tensão. Então, vamos lá. Se a gente olhar os nossos vasos sanguíneos, eles vão ter certa elasticidade e camadas. Quanto maior o volume, né? A maior é aquele recipiente, é o vaso, mais fácil, maior é a capacidade dele de sofrer ruptura, de sofrer tensão. Olha só, é que eu não tenho camisinha aqui em casa, né? Se fosse na sala de aula, eu ia perguntar para um menino, porque geralmente existe um menino na sala de aula que tem uma camisinha, né? Eu não tenho em casa, né? Porque eu tenho DIU, então não preciso de camisinha. Não que vocês não tenham que usar, né? Mas na vida a gente, né? Enfim. Eu não tenho uma camisinha aqui, mas acho que tem como vocês imaginarem, né? Deixa eu ver se eu coloquei algum desenho de camisinha. Bom, eu vou usar a tecnologia ao meu favor. Todo mundo tá vendo aqui a minha internet? Tá? Sim. Todo mundo tá vendo que eu tô procurando aqui na internet? Camisinha. Olha! Tem de vários formatos. Imagem. Deixa eu ver. Eu quero uma camisinha aqui, mas eu quero uma camisinha que encha ela, né? Deixa eu ver.
Camisinha cheia, se eu colocar isso aqui. Não tenho até medo de colocar essa palavra aqui. Cheio de quê? Ai, meu Deus, credo. Vamos dizer de ar. Ar. É só digitar isso, né? Cheia de ar, que burrice. Cheia de ar. Pronto. Será que vai aparecer aquela besteira de novo? Eu tô gravando isso, né? Chão, né? Camisinha cheia de ar. Tá. Deixa eu ver um desenho. Alguém aqui é inocente, né? Desculpa, gente. Tudo bem. Eu não tô querendo induzir nada, tá? Eu só preciso de um exemplo. Aqui, ó. Esse exemplo é legal. Olha aqui. Essa imagem aqui. Então? Sim. Gente, vocês estão aí? Eu caí. Sim. Sim. Olha só, Sim. ele tá soprando a camisinha. Ah, ele não tá soprando a camisinha? Quando... Não é esse, não é o exemplo. Tá. Quando um homem, ele coloca a camisinha no pênis, o que vai acontecer quando ele coloca a camisinha? Bom, ninguém aqui é mais criança, né? Vocês acham que vocês já viram isso em aula de sexualidade? Homem aqui, né? Não é, gente? Vocês estão bem aí? Ai, meu Deus, que vergonha. Tá entendendo aqui? Professora, tava travando. Tava travando. E agora? Estão me ouvindo? Sim. Começa de novo, professor. Travou tudo. Agora sim. Tá, olha só. Vamos supor que vocês têm aqui a camisinha. Todo mundo sabe o que é uma camisinha, né? Tá. A camisinha, ela tem 2 pontos. Ela tem um ponto maior, de maior raio, e um ponto de menor raio. Tá vendo? Não é isso que ela tem? O ponto de maior raio e um ponto de menor raio. Até aqui, tudo bem? Tudo bem? Tudo. Sim. Quando o espermatozoide sai, ele vai para onde? Para o menor raio. Não é para cá que ele vai? Para esse menor raio? Por que a camisinha é assim? Por que tem essa pontinha? Ninguém nunca se questionou isso? Para que existe essa ponta? Podia ter só um plástico que tampasse tudo. Se não existisse isso daqui, quando o espermatozoide, quando o homem ele ejacula numa pressão, uma pressão muito forte. Tanto é que se ele ejacular sem a camisinha, existem ejaculações que ele vai atingir uma distância muito grande. Vem numa pressão muito grande. Então, quando vem nessa pressão, cada espermatozoide, né, que é uma célula, vai bater na parede da camisinha. Se não tivesse esse menor raio, a camisinha estourava. O que faz a camisinha estourar? A pressão exercida sobre o raio maior da camisinha, a camisinha vai sofrer o quê? Tensão, a força de tensão. E aí ela vai gerar o quê? Ruptura e ela estoura. Então, por que existe a pontinha? Gente, camisinha é tecnologia. Olha só, uma tecnologia simples. Eles fizeram um raio menor porque quanto menor o raio de um recipiente, mais capacidade de não sofrer tensão ele tem, ou seja, de não sofrer ruptura. Então, quando o espermatozoide chega nessa maior pressão, exercendo essa tensão na parede menor da camisinha, ela não estoura, ela aguenta. Então, o raio influencia a ruptura. Quanto maior um raio de um sistema, maior a capacidade desse sistema sofrer ruptura. Ou seja, maior a capacidade desse sistema de sofrer tensão. Se você for olhar um vaso sanguíneo, ele não tem um raio pequeno? Não tem um raio pequeno? Os vasos não têm raios pequenos, gente? Tem, não tem? Tu tem o vaso com raio pequeno. Esse vaso com raio pequeno, imagina a pressão, olha, é pequenininho os vasos sanguíneos, imagina a pressão que esse sangue não chega aqui. Se o raio dele fosse muito grande, os nossos vasos se romperiam.
Agora, então, professora, significa que a artéria teria que se romper, porque a artéria, ela é onde tem o raio é maior, os vasos são maiores. Mas a artéria tem uma coisa chamada de elasticidade, mais do que os vasos. Então, quando o sangue sai do coração para a primeira artéria, ela faz isso aqui, ó. Ela expande, ela deforma, e ela só não entra em tensão, e ela só não sofre ruptura por causa da capacidade da elasticidade. Aí ela aciona a força elástica, e a força elástica empurra o sangue, né? Exerce uma pressão sobre o sangue, e aí a artéria volta ao seu estado normal. A aorta, né? Ela volta no seu estado normal. Oi? Desculpa a pergunta, mas então se a ponta da camisinha fosse maior, ela teria mais facilidade de estourar? Muito mais. Porque quanto menor o raio do sistema, maior é a capacidade dele não sofrer ruptura. Quanto maior o raio, maior é a capacidade dele sofrer tensão, sofrer ruptura. Isso faz sentido, porque quando você expande o raio, você torna o sistema mais fino. No caso da artéria, ela tem um raio maior, principalmente a artéria aorta, só que o raio dela é maior, mas ao mesmo tempo ela tem elasticidade. E ela também tem camadas de musculatura, de células, que tornam ela mais elástica. Então, por isso que ela não se rompe, por causa da força elástica que ela tem capacidade de exercer. Os vasos não têm essa força elástica igual a das artérias. Então, o calibre deles... Olha como o corpo é perfeito. Olha como o corpo é perfeito. Para que a gente precisa dos vasos? Os vasos reduzem a velocidade do sangue. Então, lá nos vasos que vão haver as trocas de nutrientes as trocas gasosas entre o sistema e as células. Então, precisa dar tempo para ocorrer essa troca. E, ao mesmo tempo, ele recebe uma pressão grande de sangue. E aí, como ele é fino, ele não rompe, ele não sofre ruptura, não sofre tensão. Tá? Então, a camisinha, justamente, o raio ali, tem aquele raio menorzinho, aquilo ali não é para enfeitar e nem para nada, não. Tanto é que se o homem não segurar a ponta e colocar, ela enche de ar, aumentando o raio da superfície menor e aumentando mais a capacidade de sofrer ruptura. Porque, gente, a pressão de uma ejaculação, ela é muito elevada, porque imagina, o líquido seminal, junto com o espermatozoide, ele passa dentro de um vaso sanguíneo. É uma pressão alta aí dentro. É igual você pegar uma mangueira, e a mangueira normal, né, tá saindo a água, aí você põe o dedo. Ela esguicha, né? É a mesma coisa da ejaculação. Tá? Então, por isso que tem esse sistema mecânico na camisinha, tá? Deixa eu ver. Olha, não vamos ficar dizendo que eu mostrei piroca na aula, tá? Foi sem querer, eu só queria mostrar a camisinha e, assim, era a forma que eu encontrei para não ficar caçando, né? Mas a próxima vez eu não vou fazer isso. Eu não sou uma professora besteirenta, tá? Tudo bem, eu espero que vocês entendam. Oi. Tá. Oi? Você entende, né, João? Por favor. Quem é da enfermagem não pode reclamar, né? Que isso é da nossa vida. Sim, mas a biologia também. A biologia também trabalha com o corpo humano, com seres humanos também. O bom da biologia também ter esse tipo de aula, porque eles veem muita coisa animal, né? Então é bom também ver, e muita coisa humana também. Então, inclusive, eles têm biologia do desenvolvimento, que é embriologia, que fala um pouco sobre a questão de sexualidade. Aí tá, então você tem aqui as coisas que caracterizam a tensão. É uma força que tenta produzir ruptura, tudo bem? Força que tenta produzir ruptura. Maior, a tensão é maior onde o raio do continente, que é o recipiente, é maior. Quanto maior o raio, maior é a capacidade do continente ou do recipiente de sofrer ruptura, tá? Depende da pressão e do raio. A tensão depende da pressão e do raio. Ou seja, a pressão que chega no sistema de ar, ela vai exercer a força é a tensão, por isso que depende da pressão. Mas quem rompe não é a pressão, é a tensão e do raio. Depende, olha só,
Olha isso aqui como é importante. Depende da resistência do material. Quanto maior a elasticidade, menor o raio, maior é a resistência do material a sofrer tensão. Tá? Aí foi o que eu expliquei, a força elástica é a reação à tensão. Então, o que acontece com a artéria que eu acabei de explicar? O sangue chega nela, quando chega nela, a pressão é muito forte. A artéria, a aorta, é o sangue... a artéria aorta é quando o sangue está saindo do coração. É aquela primeira pressão bem forte. E ela é grossa. Então, olha só, o sangue sai, ela faz isso aqui, ó. Já viram uma cobra que engole um boi? Já viram aquelas imagens da cobra engolindo um bicho? Aí ela fica com a barriga tensionada? É a mesma coisa da aorta. Quando o sangue passa, ela estica que nem... E aí, quando ela estica, ela poderia romper ali, porque ela sofre a tensão, a ruptura. O que ela faz? Olha só, tensão. Aí quem responde a tensão? A parede responde com elasticidade. E aí, ela volta ao normal. Entendeu? Então, você tá lá, pressão forte, exerce uma força, tensão. Aí a parede vai lá e debate. Elasticidade. Aí ela pega e volta ao normal. Tá? Então, é ação e reação aí acontecendo. Professora, mas você não falou que ação e reação são entre dois corpos, não é? A nível micro, tu tem o macro, né? Mas você tem os vasos lá da artéria, o recipiente da artéria, e você tem uma outra massa de sangue saindo em alta pressão. Tá? Ação e reação. Tensão, elasticidade. Tá? Tensão e a força de contato. Então, tensão é a força de contato. Então, a tensão é a força de contato que aquela molécula exerce sobre a parede do continente. Pressão é o conjunto de forças que é a soma do conjunto de forças que é exercida numa parede. Tudo bem a diferença? Tudo bem a diferença? Gente, vocês estão vivos? Não. Por favor, só Repetir a da tensão? Estão me ouvindo direito ou eu estou travando? Gente? Oi? É que tinha travado um pouco. Tá, então vamos lá, ó, olha só. Voltando. A tensão é a força de contato entre a molécula e a parede do recipiente. Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Tá. Que vai ser exercida sobre um cabo em reação à força de tração. Tá, isso aqui depois a gente vê sobre isso, só essa frase aqui. E aí o que vai acontecer? Quando bate essa força, é chamada de tensão. Qual que é a diferença entre tensão e pressão? A pressão é a somatória de todas as forças que são exercidas na parede do seu continente. Tensão é a força exercida que vai influenciar a ruptura. Força exercida que vai influenciar a ruptura. A força de contato exercida que vai influenciar a ruptura. O que impede a ruptura? A força elástica, que está associada à resistência do material. Quanto mais resistente em termos de pouca elasticidade, maior é a capacidade desse orifício ele sofrer a ruptura. Tá? Prestem bem atenção nisso. E aí entra outra lei que associa tensão, pressão e o raio, que é a chamada lei de Laplace. Tá? A tensão, ela está associada a uma pressão das partículas na parede do continente, certo? Que dependendo da característica do material, pode gerar a tensão, que é a ruptura. Ela depende do raio e da força elástica. Quem é que oferece aqui pressão e pode provocar tensão, o tensionamento das artérias? O sangue. No caso dos pulmões, o ar.
No caso do cérebro, o licor. Então, os vasos do cérebro, eles têm um raio menor. E ele circula quem? O licor, que é o líquido cerebral. Então, o que auxilia? Qual que é a característica do material da onde circula o licor do cérebro? É o vaso que tem um raio menor. Nos pulmões, o que faz com que o pulmão não rompa, além do raio, eu não sei se vocês já viram o alvéolo, mas o alvéolo é um círculo maior que vem daqui, tipo como se fosse um cano em cima, né? Daqui a pouco a gente vai ver uma imagem dele. Aqui você tem um raio maior. E além disso, o pulmão ele tem o quê? Fibras elásticas, lotado de fibras elásticas. Porque ele se deforma e se forma, deforma e se forma com a respiração. E as artérias, como eu acabei de explicar como que acontece, tá? Tudo bem até aqui? Ó, gente, eu não tô querendo fazer vocês... Enfim, tudo bem até aqui? Gente? Sim. Tá. Sim. Tá, ó, só falta, eu sei que tá bem saturado de informação, eu acho, né? Enfim, não sei como que tá a cabeça de vocês, porque na sala de aula eu consigo medir se eu vou para frente ou se eu paro quando eu olho para os alunos. Aqui eu não tô vendo vocês. Então, é mais fácil para mim, né? Porque eu adianto, eu saio falando um monte de coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero que caia a aprendizagem. Então, eu vou falar como que tá. Alguém pode me dizer como que vocês estão, assim? A senhora pode explicar de novo essa última lei, por favor? A lei de Laplace? Tá. Sim, essa daí mesmo. A lei de Laplace, ela fala sobre o quê? Ela fala que quanto maior o raio do sistema, maior é a capacidade do material de sofrer ruptura, ou seja, maior é a tensão. E essa tensão e essa ruptura vai ser influenciada pela pressão. Entenderam? Exemplo, o sangue. O sangue, ele vai exercer uma pressão na parede do vaso, certo? Então, cada uma daquelas células sanguíneas lá do líquido, do plasma, vão exercer uma força aqui. Se o vaso, dependendo da característica do material do vaso, ele pode romper ou não. O que é romper? É quando ele sofre tensão, capacidade de sofrer ruptura. Então, quanto menor o vaso, menor é a capacidade dele de sofrer ruptura, lei de Laplace. Quanto maior o vaso, maior a capacidade dele de sofrer ruptura. Porém, a tensão, lei de Laplace fala que a tensão vai ser influenciada pelo raio, mas também pela força elástica. Porque no caso da artéria, ela tem um maior raio, só que ela tem em favor dela a força elástica. Então, é isso que a lei de Laplace fala. Ela fala que quanto maior o raio, maior a capacidade que o corpo tem de sofrer tensão, ou seja, ruptura. E isso vai ser influenciado tanto pela pressão exercida no sistema, quanto pela força elástica. Exemplo, sangue nas artérias, ar nos pulmões e o licor no cérebro. Tudo bem? Conseguiram entender? Certo? Sim. Aí eu já... Aqui a gente tem a complacência e capacitância de um sistema. O que é complacência? Vocês vão ouvir muito falar sobre isso na fisiologia, e a capacitância. É a capacidade que os tecidos têm de suportar... Gente, tensão com C cedilha. Eu fiz isso aqui mesmo. Deixa eu arrumar aqui, que vergonha. Tensão com S. Ai, que vergonha. Gente, eu não estou no meu estado normal, tá? Então, faz 4 noites que eu estou dormindo só 1 hora. Por causa dessa disciplina de doutorado que tá me matando. Mas, enfim, vocês não têm nada a ver com isso, né? Então, erro meu. Então, olha só. A complacência de um sistema, o pulmão, os alvéolos, eles são altamente complacentes. Quanto maior complacência tem o tecido, maior é a sua capacitância, ou seja, maior é a capacidade desse organismo de impedir a tensão.
Ou seja, maior é a flexibilidade, maior é a elasticidade desses tecidos. Isso é muito importante para vocês entenderem o que a gente vai falar daqui, o trabalho que vocês vão precisar fazer e também vai cair na prova, né? Então, 10 para as 11 dá para... Então, olha só. Os tecidos, eles vão suportar maior ou menor tensão. Puxou meu rabo e quebrou, subiu em cima de mim. Peraí que a mamãe já costura, tá bom? Eu já vou lá falar com ele. Diz pra ele que eu já vou ter uma conversa muito séria com ele. Aí, então, gente, olha só. Onde que eu tava? Tá. Então, a capacidade do tecido de suportar maior ou menor tensão, ou seja, maior e menor ruptura, é que dá a característica de complacência. O pulmão é altamente complacente, ele tem uma complacência e uma capacitância muito alta, porque ele tem uma maior elasticidade, então ele tem uma maior capacidade de suportar essas tensões, então por isso que ele não sofre ruptura. A não ser que seja uma coisa muito grave, uma força muito grave mesmo. A não ser que o pulmão também resseque, acaba perdendo sua elasticidade, depende de vários fatores patológicos para isso, em estado normal não. Os vasos também, a artéria, a veia e os vasos sanguíneos, eles também vão variar, vão ter a sua complacência. A bexiga tem a sua complacência. Então, cada órgão tem uma complacência. O fígado tem a sua complacência. Então, cada órgão, cada parte do seu corpo vai ter uma complacência, que é a capacidade dele de resistir ou não à tensão. Então, por exemplo, quando a gente se alimenta muito daquele mau colesterol, daquelas coisas que não são muito legais, a gente aumenta a resistência da membrana plasmática. Isso eu falo a nível celular. Então, se você aumenta a resistência da membrana plasmática, você aumenta a capacidade, diminui a elasticidade dela e a capacidade dela sofrer ruptura. Se ela sofrer tensão de alguma forma, de algum movimento que ocasione e influencia essa ruptura. Por exemplo, a entrada e a saída de água, a lise celular, né? Então, por isso que é tão perigoso um colesterol muito alto. E assim vai, tá? Tudo bem entender o que é complacência e capacitância? É a capacidade que o seu tecido tem de suportar ou não a tensão. Tudo bem? Sim, só para mim ver se eu entendi, professora. A complacência seria a resistência que ela tem ou não de resistir aí à ruptura, à tensão? A complacência é a capacidade que o corpo tem de resistir ou não à tensão. Então, quanto maior a complacência, o que eu quero dizer quanto maior a complacência? Maior a elasticidade do material, menor é o raio, lembra? Tudo aquilo que ela precisa ter, maior é a complacência, ou seja, maior é a capacidade que aquele tecido tem de suportar a tensão. Então, a complacência é a capacidade que o tecido tem de suportar a tensão. E aí não entra em ruptura, entendeu? Oi. Sim. A senhora escondeu. Eu já vou conversar com ela. Vai lá que eu já vou conversar com ela. Fecha a porta. Tá? Professora, e a capacitância é a mesma coisa A capacitância é ou complacência, não é? Ou capacitância. A capacitância do sistema é a sua complacência, é a sua capacidade de suportar a tensão ou menor tensão. Quanto mais complacente um sistema, maior é a sua capacitância, tá? É que eu ia mostrar outro slide, não era essa apresentação. Aí eu não estou achando agora, porque aí eu tinha uma figura que eu tinha colocado aqui, tinha um vídeo mostrando os vasos flexíveis e os mais rígidos. Então, quanto mais rígido um vaso, menor é a sua complacência e menor é a sua capacitância. Tá? E o mais flexível, ele tem uma capacitância alta justamente por causa da sua complacência. Ou seja, a capacidade dele de suportar a tensão. Tudo bem? Tudo bem, gente? Eu não entendi muito bem o lado da capacitância. Peraí, deixa eu ver se eu acho uma figura aqui, que eu acho que a figura vai... Isso aqui é para a aula que vem, tá? Não se desesperem agora. Só na aula que vem mesmo. Deixa eu ver o fluxo. Tô tentando achar. Tá. Queria uma figura, porque eu não sei porquê. Eu já vou colocar esse slide lá, e na aula que vem eu não preciso colocar, tá?
Tá, vamos olhar aqui os vasos. Não, nada que está aqui escrito, não. É só o desenho, tá? Aqui tem do... Não tem o que eu queria. Mas dá para usar esse aqui. Olha só. Aqui você tem uma artéria, um capilar sanguíneo e uma veia. Né? Tá? Tudo bem? Quem é mais complacente aqui? O que vocês acham? Seria a artéria. Por que seria a artéria? Porque a complacência é a capacidade de resistir à ruptura. E a artéria tem a força elástica que impede que haja ruptura. Ai, meu E o Deus. raio é menor também. Eu acabei de me emocionar agora. Quem é que falou? A Safira. Oi, Safira. Que nome lindo. Obrigada. Você acabou de me emocionar. Você entendeu? Ai, meu Deus, que emoção. Entenderam o que a Safira falou? Aí a capacitância. Então, a artéria ela tem uma alta capacitância. Por quê? Porque ela tem uma alta complacência. Então, é a capacitância, é a capacidade que ela tem de resistir à ruptura. Quem é que dá essa capacidade dela resistir à ruptura? A força elástica. Do vaso. No vaso, nos capilares, qual que é o principal fator que impede que ele sofra ruptura? O raio. O tamanho do raio. Então, a complacência dele aqui está associada ao quê? Ao tamanho do raio. Tá? Tudo bem? Entendeu esse negócio da capacitância e complacência? Quem perguntou? Conseguiu entender ou quer que eu explique outra vez? Assim, pode falar, não tem problema. Entenderam? Essas informações não são emocionantes porque você começa a entender que cada detalhe do seu organismo, ele obedece uma função, é funcional. E isso vai ser muito legal quando vocês começarem a estudar fisiologia. Se vocês lembrarem até lá da biofísica, mas assim, resgata um pouquinho. Eu não posso falar porque eu sou suspeita, né? Eu sou apaixonada por biofísica. Mas hoje, gente, eu acho que já tem bastante informação. Ou vocês querem que eu dou mais alguns minutos? Eu sei que vocês querem. Tá bom, né? Certo? Tá bom? Tá bom. Tá bom, professora. Muita informação para processar. Aí, olha só. Eu explicar para vocês como funciona a ventilação pulmonar. A ventilação pulmonar, ela é na biofísica, né? A ventilação pulmonar, vocês vão ver ela outra vez na fisiologia. Mas a ventilação pulmonar, ela vai obedecer, o funcionamento dela está associado a tudo que a gente falou até agora. Leis, Boyle, Laplace, Pascal, tensão, pressão, tudo isso vai envolver dentro da ventilação pulmonar. De vez de eu dar para vocês agora tudo prontinho, explicado, essa vai ser a atividade da próxima aula. Vocês vão dentro de um livro de fisiologia. Existem PDFs de fisiologia. Ventilação pulmonar a nível de graduação. A nível de graduação. No livro do Enine tem, mas ele não é muito claro na explicação, mas tem sobre a ventilação pulmonar. E aí eu quero que vocês identifiquem, eu quero que vocês expliquem a ventilação pulmonar, como funciona, e expliquem, retirem dessa explicação as características biofísicas do sistema. O que são as características biofísicas do sistema? São todas as leis da física e todos os aspectos da física usados para explicar a ventilação pulmonar. Entenderam? E aí, a próxima aula, eu vou abrir explicando sobre ventilação pulmonar. E aí, vocês já vão ter escrito, vão fazer o trabalho. E aí, então, vocês vão anotar no trabalho de vocês, algum detalhe que ficou faltando. E aí, vocês entregam meia-noite do mesmo dia. Que aí, vocês só vão colocar o que ficou faltando na explicação de vocês.
E quem não faltou nada, se vocês verem que tá no trabalho, tá tudo que realmente a biofísica contempla, o que a gente falou hoje. Então, vocês não precisam arrumar e é só me mandar. Tudo bem? Então a gente pode deixar para enviar na quarta mesmo, né? Não, vocês enviam isso aqui na quarta até meia-noite. Que aí de manhã a gente vai fazer a atividade de correção dela e da verificação, que é uma forma de aprendizagem também para vocês. E aí depois a gente vai colocar. Na enfermagem, na biologia, a gente fez experiência aqui, né? Tem na internet, a gente fez um pulmão, e aí eles fizeram um pulmão com bexigas e aquelas garrafas PETs, e aí foram explicar mais ou menos como acontecia nos aspectos físicos e biofísicos. A gente teve uma apresentação. Aqui não dá só se eu pedir para vocês fazerem vídeo, essas coisas. Mas eu ainda não vou pedir isso agora, eu vou esperar terminar os fluidos para fechar, que ainda tem continuação dos fluidos, tá? Então, fica essa para atividade. Eu vou digitar lá a atividade no Classroom, tá? Já vou deixar. Aí eu já deixo essa apresentação do PDF e assim que as aulas gravadas chegarem no meu e-mail, eu já encaminho para vocês. Aí é isso. Alguma dúvida? Porque, assim, eu vou lá colocar como faz o trabalho, mas vocês entenderam como é para fazer? Vocês vão pegar lá no livro de fisiologia em algum lugar, aí vocês vão explicar a ventilação pulmonar, aí depois de explicar a ventilação pulmonar da fisiologia, vocês vão separar os aspectos biofísicos que influenciam a ventilação pulmonar, tá? Tudo bem? É a aplicação. Tá, Andressa? Eu vou colocar hoje, já coloco tudo já. A atividade, tudo e as aulas. Alguma pergunta? Acho que eu falei demais hoje. Das 8 às 11, né? 8, 9, 10, não é só 3 horinhas. Pouca coisa. Tudo bem. Oi, Ana Júlia. Ana Júlia. Pode falar, Ana Júlia. Fala no microfone. Ou você não tem vergonha da sua voz? Eu nem tô te vendo. Não, é porque eu sou muito leve para digitar no chat. Eu estava digitando na metade do que eu ia falar. Mas é para quando a senhora for fazer a prova, a senhora avisar um pouco antes para a gente se preparar psicologicamente. Gente, eu vou avisar 2 semanas antes. Então não se preocupe. Tá bom. Se preparem para sem ser essa terça próxima. Eu vou só confirmar hoje até meia-noite se vai ser na terça do dia 1. Na terça não, desculpa. Terça é porque eu tô porque se é da biologia ou é da enfermagem? Enfermagem. Tá, então a tua vai ser na quarta, no horário diferente da aula. Porque eu acho que eu vou fazer a prova com vocês da enfermagem no primeiro horário da quarta, vou deixar uma atividade pro pessoal da biologia, porque a prova da biologia eu vou fazer na terça-feira. Vou pegar o horário da terça-feira deles, tá? Ou, se vocês quiserem, vocês podem fazer a prova terça de manhã, de tarde, mas eu acho que vocês devem ter aula com outra professora. Então, é melhor não misturar as coisas, tá? Melhor deixar assim mesmo, cada um no seu horário. Então, se prepare para o dia, entre o dia 1 e 2. O pessoal da biologia que não conseguir fazer a prova no dia 1º, faz no dia 2 com enfermagem. Tá? É isso. Que vão ser questões bem parecidas. 1 e 2 é semana que vem, né? Ai, menina, grata. Quem foi que falou? O João. João, é verdade. É 8 e 9. 8 e 9, tá? Grata, quem foi que me falou? 8 e 9. Tudo bem? Então, dia 8 e 9. A gente se preparem para esse dia. Eu vou colocar lá na plataforma. E aí, qualquer dúvida, vocês façam uma reunião com a monitora. A monitora, uma das melhores apresentações sobre ventilação pulmonar foi do grupo dela, da Elissandra. Então, ela entende muito bem sobre isso. Então, se vocês tiverem dúvida para fazer, ela passa para vocês como que é para ser feito. Se com ela vocês não entenderem, aí vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Tenham um bom dia, fiquem com Deus, até a próxima e desculpa qualquer coisa. E grata aí pela presença de todo mundo, tá? Aí podem ir. Podem ir já ir. Eu só vou ficar, né? Alguém?
Tudo bem, gente? Podem ir, ó. Podem ir. Deixa eu ver quantos já desligaram na minha cara. Ainda tem 14. Podem ir, gente. Tchau, vão com Deus. Ixi, eu tenho que parar de gravar, né? Senão ainda tá. É isso que eu ia falar, Safira. Estão gravando, eu expulsando vocês da sala, né?